depois de haver feito a vontade de Deus, vírgula, possais alcançar paciência, obediência e tocar naquilo que Deus prometeu. O reino de Deus é uma engrenagem que a gente às vezes descarta ela porque nós queremos mover tudo de acordo com a nossa vontade. A nossa vida está atrelada a um propósito. Ninguém está na terra, irmão, para cumprir uma agenda terrena. Ninguém está aqui para sofrer a vida inteira, passar guerra a vida inteira, lutar a vida inteira. Se isso está acontecendo, existe um problema que precisa ser solucionado. Guerras e situações nós vamos viver, mas a pessoa que nunca sai da guerra, alguma coisa você tem que acender uma lâmpada aí. Guerras e lutas nos promovem para o outro nível, mas quando você não consegue sair da guerra, Deus está querendo te instruir, te ensinar alguma coisa que precisa acontecer. Então em Hebreus diz que nós precisamos ter paciência para depois de haver feito a vontade de Deus. Você já pensou qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Você já parou para pensar o que Deus quer de você? Qual que é a vontade dele na sua vida que você está empurrando isso com a barriga há muito tempo? Eu não estou me referindo somente a ministério, pelo amor de Deus. Não estou me referindo aqui à igreja, não só isso. Porque além de estarmos aqui ministerialmente, Deus tem um propósito com você na sua vida lá fora. Você já parou para perguntar para Deus, ou já entendeu qual é a vontade que Ele tem para a sua vida? Não é a sua vontade, é a vontade dEle. Qual é o plano que Ele tem? Não é o teu plano, é o plano dEle para a sua vida. Porque se a gente entende o propósito, entende o plano, e somos obedientes a Ele, aquilo que Ele prometeu para você, você vai tocar. Mas enquanto você não entender o propósito, o chamado para aquilo que Ele te chamou, quer seja dentro da igreja, todos nós temos um chamado, mas também lá fora, enquanto nós não entendemos entendemos o propósito e o motivo, a vontade que Ele tem sobre a nossa vida, nós vamos bater cabeça a vida inteira e as coisas não vão acontecer. Talvez o seu cansaço, talvez a sua falta de força, talvez o seu desânimo, possa estar atrelado justamente a não ter entendido aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque quando nós não entendemos o que Deus tem para a nossa vida, nós ficamos cansados, apáticos, sem força, sem ânimo. Sabe por que Deus chamou Josué assim no cangote dele, no ouvidinho dele, e falou assim: cara, vem cá, chega aí, deixa eu te explicar. Assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Olha, aonde você botar a planta dos pés eu vou te dar. Ninguém poderá te resistir. Olha, então primeiro Deus transfere a missão, Deus transfere a vontade, e dizendo para ele, no versículo 9, você vai chegar, você vai tocar na promessa. Deus precisava trazer clareza ao coração de Josué, sobre qual era a vontade de Deus. A vontade de Deus era que ele fosse o sucessor de Moisés e tomasse posse da terra prometida, que ele fosse um líder, que ele guiasse o povo. Então Deus esclarece a vontade e explica a promessa. Então entenda que a sua vida, a minha vida está atrelada a muitas promessas que Deus tem. E aquela canção que a gente canta é errada, é mentirosa. Ela é bonita, mas é mentirosa. Ela não é bíblica. Aquela que canta assim, olha: não morrerei enquanto as promessas não se cumprir. Quem tem promessas de Deus não morre.
Porque não basta ter promessa, basta entender a vontade que Deus tem sobre a minha vida. Eu posso ter promessa e não entender o que Deus tem para a minha vida, e eu posso morrer sem viver a promessa de Deus. Você já parou para perguntar qual é a vontade de Deus para a sua vida? Geralmente, eu vou te dar uma pista para você descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida. Geralmente a vontade de Deus para a sua vida é justamente aquilo que você não quer. É aquilo que você se esquiva. É aquilo que você fala, passa para outro, sei não. Então existe uma vontade de Deus que você precisa descobrir. Por quê? Olha como é que as coisas estão atreladas. Quem conhece a vontade clara, com clareza, tem paciência. Porque quem conhece a vontade tem paciência. Se eu tenho certeza que ali tem uma mina de ouro, eu vou ter paciência para poder ir cavucando até chegar lá. Por quê? Porque eu tenho clareza da mina de ouro. Se você tiver clareza daquilo que Deus tem para a sua vida, você não vai desistir e parar no meio do caminho. A minha palavra nessa noite é para pessoas que desistem, pessoas que param, pessoas que não conseguem viver uma continuidade em nada na sua vida, pessoas que começam, param, começam, desistem, começam, param, começam, muda. Se você tiver clareza daquilo que Deus tem para você, você não vai parar, porque nós não somos pessoas intermitentes. O que é intermitente? Intermitente é aquilo que para e volta, para e volta. Quando eu trabalhava na Telemar, o indicador da Anatel dizia assim, olha, problema intermitente. O que quer dizer? Pode ser que eu possa chegar no lugar e aquele problema não está sendo manifestado, eu não descobri qual é o problema. Por quê? Porque ele é intermitente. Ele vai e volta, vai e volta. A sua vida não é uma gangorra, amado, para você ir e voltar. Você precisa de uma continuidade. Versículo 38, o Aldair vai colocar para nós, que vai completando o versículo 36. O 38 diz, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, se ele retroceder, se ele desistir, se ele parar. Mas parar em quê, pastor? Não estou me referindo apenas ao movimento eclesiástico da igreja, litúrgico da igreja. Eu estou me referindo a tudo na sua vida. A tudo que você para no meio do caminho. Obras inacabadas. Você começa, perde muito dinheiro, desiste daquilo. Vai para outra coisa, desiste daquilo. Vai para outra coisa, desiste daquilo. Vai para outra coisa, desiste daquilo. Irmãos, você não pode. Você precisa ter um foco, um objetivo. Para você alcançar o que Deus tem, você precisa descobrir qual é a vontade dEle, ter a paciência para você tocar então na promessa que Ele tem para a sua vida. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Versículo 39 vai fechar aquilo que eu estou dizendo, que diz, nós porém não somos daqueles que desistem. Nós não somos daqueles que se retiram. Nós não somos daquele que desiste, irmãos. Tem muitas pessoas paradas no meio do caminho, pessoas que Deus chamou para algo tão grande, pessoas que Deus chamou para uma obra tão linda, e estão tropeçando nas pedrinhas do dia a dia, e não conseguem tocar na promessa que Deus tem. 2024 tem que ser o ano da transformação da nossa história. Existem orações que você fez um dia que você não se lembra mais.
Mas há 30 dias eu tenho orado, Senhor, como será o ano de 2024? Como será o ano de 2024? Mostra no meu coração, para eu poder entender a tua vontade. E Ele dizia no meu coração: é o ano que vocês vão desfrutar e viver das orações que um dia vocês fizeram. Mas como eu vou viver o que Deus tem para mim se eu desisto de tudo? Se tem uma guerra, eu paro. Se tem uma luta, eu paro. Se tem uma adversidade, eu paro. Se tem um problema, eu paro. Se tem uma situaçãozinha pequena, eu paro. Se falou aquilo ali, eu paro. Se aquilo outro aconteceu, eu paro. Irmãos, você tem que entender que o que Deus tem para a sua vida é muito maior do que você tem vivido. Deus não confia grandes coisas para aquelas pessoas que não venceram as pequenas. Deus tem coisas grandes para a gente viver, a palavra dele. Marcos capítulo 10 fala sobre isso. No versículo 30 fala sobre isso. Que ele diz que nós iríamos viver aqui com 100 vezes mais de tudo aquilo que nós abandonamos, com fartura, com bênção, tudo aquilo, vírgula, com perseguição. Isso, está aí. Com perseguição. Filho, a perseguição não é para te parar, é para fazer você andar mais rápido na direção da promessa de Deus. A perseguição que você às vezes sente, entende no seu trabalho, na sua empresa, onde você colabora, com seus amigos, talvez na sua igreja. O que você vê de perseguição, Deus chama de pressa para você atingir rápido onde você precisa chegar. Você não pode desistir. Eu preciso ler pelo menos algumas coisinhas aqui, eu tenho 5 minutos para isso. Não somos pessoas intermitentes, não somos pessoas que desistem. Para viver o que Deus tem, nós não podemos desistir. Não viva recomeçando sempre. Nós precisamos ter um foco, um objetivo e lutar por ele. Em Minas Gerais tem um ditado que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você não pode parar no meio do caminho por causa de problemas que você está vivendo. O que você chama de problema, Deus chama de oportunidade de manifestação da glória dele. E você não entende. Pastor, mas eu estou enfermo, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo, estou desempregado. Irmãos, a falta é uma oportunidade que você tem de viver o milagre de Deus. A enfermidade é uma oportunidade que você tem de viver o milagre da cura de Deus. Pessoas que não conseguem dar continuidade em algo, sabe o que acontece com elas? Se frustram, se decepcionam, ficam incrédulas. Por quê? Porque ela acha que o problema está em Deus. Deus não tem problema, o problema está em nós. 2024 vai ser diferente só se a gente mudar, só se a gente entender o propósito, entender a vontade que Ele tem para nós. Nós precisamos entrar no nosso secreto com Deus e perguntar: Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor tem para mim? Me mostra, mas com clareza. Eu tenho dificuldade de entender. Fala com Ele, eu não consigo entender. Me mostra o que o Senhor tem para mim. Eu preciso tocar nisso que o Senhor tem para mim. Eu preciso viver isso que o Senhor tem para mim. Eu estou cansado já. Eu estou afadigado, eu estou decepcionado, meu pé está quase se desviando. Você precisa ser sincero. Você precisa entender, irmãos, que é impossível você tocar a promessa se você não entender a vontade dEle. Se você não entender a vontade dEle, sabe qual é o problema? Você vai viver na sua vontade. E a pior coisa na vida do homem é quando Deus permite a gente viver as nossas vontades. A pior coisa que nós podemos viver na nossa vida é viver a nossa vontade.
Uma coisa que eu queria salientar para finalizar. Não vai dar tempo de falar tudo, a gente tem que orar. Pare de falar no que deu errado na sua vida. Irmão, tem pessoas que você conversa com elas, só conta a derrota, só conta o problema, só conta a dificuldade, só conta as barreiras, só conta... Irmão, para com isso. Paulo acabou de ler aqui em Crônicas. O mundo precisa saber o que Deus tem feito na sua vida. O mundo precisa saber o milagre que Ele tem realizado na sua vida. Os teus amigos não querem saber dos problemas que você está enfrentando. Você precisa contagiá-los com o milagre que você está experimentando, vivendo e sendo testemunha. Pare de abrir a sua boca para falar que você tem isso, você tem aquilo outro. Estou com esse problema, pastor, é para esconder? Não, não é para esconder. Problema você fala no secreto com Deus. O mundo precisa conhecer, é a glória dele que está sobre você. A tua família precisa experimentar a glória dele que está sobre você. Ninguém quer andar perto de alguém que vive reclamando da vida, irmão. Ninguém. Só fala da guerra, só fala da luta, só fala do problema. Para com isso. Pare de valorizar o que o diabo está fazendo. E valorize o que ele tem feito na sua vida. Sabe por quê? Você nunca pode esquecer de onde ele tirou você. Comece a lembrar agora de onde Deus te tirou. De onde ele te tirou. 2024 vai ser diferente, sim. Se a minha atitude for diferente. Nós não podemos andar em círculos. Na verdade não é o que vamos esperar do ano novo, mas é o que o ano novo espera de nós. As mesmas atitudes. A desistência causa cansaço, decepção, fadiga, incredulidade. Temos desistido facilmente de muitas coisas, principalmente das coisas pequenas que Deus coloca diante de você. Talvez o emprego, talvez o ministério, talvez uma amizade. Nós temos por costume desprezar as coisas pequenas e não conseguir vivenciar as coisas grandes, porque as coisas pequenas revelam as grandes. A manjedoura revelou Jesus. As coisas que você não entende revelam as proféticas de Deus. E nós rejeitamos aquilo que nós não entendemos, sem saber que aquilo que nós não entendemos vai revelar a vontade de Deus para a sua vida. Eu vou repetir, irmão, isso vale $1 milhão. As portas pequenas revelam as grandes. As pequenas oportunidades revelam as grandes. E nós desprezamos as portas, as coisas pequenas, porque elas não enchem os nossos olhos. Zacarias diz assim, olha, não desprezeis o dia das coisas pequenas, porque tudo passa pela porta pequena, pelas coisas pequenas primeiro. Finalizando. Eu queria muito que você fosse para casa. Eu não consegui ministrar toda a palavra, o tempo não deixou. Mas que você fosse para sua casa, quando findar isso aqui, você refletisse muito sobre isso. Você é uma pessoa que começa e para. Você é uma pessoa que não consegue dar continuidade. Você é uma pessoa que conseguiu entender a vontade que Deus tem para você. Não é a sua vontade, é a vontade dele. Porque a sua vontade você já conhece, mas e a dele, você conhece? Talvez a tua vida está agarrada por você não entender a vontade dele. Você só quer saber da sua. Mas qual que é a dele? É a dele que te move. A tua te paralisa. A dele te move. Qual que é a vontade dele? Se você entender a vontade dele, você vai ter paciência para tocar naquilo que ele tem para você. Qual que é a vontade de Deus? Qual que é a vontade do Senhor? Deus não chamou a gente para ficar parado, filho. Nós precisamos se movimentar. Eu preciso acabar. Só no reino de Deus que a pessoa descansa correndo. Só no reino de Deus que a pessoa, aqueles que confiam no Senhor, renovarão as suas forças. Renova as forças correndo, andando. Porque Deus não criou ninguém para ficar parado. Quem fica parado fica enferrujado. Mas fica tranquilo. Tem um óleo desengripante aqui que vem do céu. Vai tirar toda a ferrugem das suas juntas espirituais.
e você vai ficar novo em folha. Amém? Queria convidar para a gente poder orar nesse momento. Vamos colocar de pé. Falta alguns minutinhos para meia-noite. Vamos orar ao Senhor da maneira que você quiser. Foi tão rápido. Vem cá, Paula. Eu não sei mexer com esse negócio. Vem para cá. Pode vir. Vamos orar ao Senhor. O que você quer para 2024? Começa a falar com Deus.